Oi, eu sou o Matheus e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Neste vídeo você vai aprender a como fazer esse menu responsivo usando apenas HTML e CSS e um pouquinho aí de JavaScript. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser me ajudar a continuar a produzir mais conteúdo, já deixa um like bem grande para mim, que é para você fazer parte do clube dos programadores e das programadoras. É muito simples e fácil. Isso vai me ajudar muito e também vai me motivar a postar cada vez mais vídeos que podem fazer diferença na tua vida. Então, se fosse você, ficaria até o final, que é para eu aprender a como fazer esse menu. Então, chega de enrolação e vamos começar a criar o nosso menu responsivo. E para criar o nosso menu responsivo, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou criar uma pasta na minha área de trabalho. E no caso, você pode criar a tua pasta em qual local que você quiser. Eu só vou criar na minha área de trabalho porque eu quero mesmo. E o nome da minha pasta vai ser menu responsivo com HTML, CSS e JS. Agora eu vou abrir com o Visual de Code. Então, botão direito, Open, abrir com o code. Ele vai abrir essa pasta dentro do Visual de Code. Então, e com a pasta aberta dentro do VS Code, eu vou começar por criar o arquivo index.html, que vai ser o arquivo que vai ficar a estrutura do site, e o arquivo style.css, e também vou criar o arquivo main.js, que vai ser o arquivo JavaScript. E depois eu vou criar a pasta img, que vai ser a pasta que vai conter todas as imagens. E agora eu vou importar as imagens para dentro do projeto. E no caso, para deixar esse vídeo mais prático, eu vou deixar o link na descrição das imagens que nós vamos utilizar. Que na verdade não vão ser imagens, vão ser ícones. Então eu vou importar os ícones ou as imagens para dentro da pasta img. Eu vou arrastar para dentro da pasta img e está aqui. Os ícones que nós vamos utilizar vai ser esse ícone aqui de close e também vai ser esse ícone de menu. Show de bola. No arquivo index.html eu vou começar por criar a estrutura do nosso documento HTML. E para isso eu vou digitar um ponto de exclamação. Eu vou digitar Enter, que o VS Code ele vai trazer para nós a estrutura básica de um documento HTML. Mas eu vou começar por mudar algumas coisas, como a linguagem do site, PTB, e eu vou colocar PTBR, que significa Português do Brasil. Também vou mudar o título da pasta, que é aquele título que fica na aba do navegador, por exemplo, que fica aqui. E eu vou mudar, eu vou colocar menu responsivo HTML, CSS e JavaScript também. Show de bola. E aqui depois eu vou começar por criar um header, que header basicamente vai ser o cabeçalho. E dentro desse header aqui nós vamos ter a nossa navbar. E dentro do nosso header eu vou criar uma tag nav. Basicamente a tag nav é uma tag semântica do HTML5, que ela serve que é para criar o menu. E na nossa nav eu vou colocar uma classe navbar. Show de bola. E então, aqui na nossa tag nav nós temos aqui o nosso logotipo e também nós temos os nossos itens de menu. Então, eu vou começar por criar esse nosso logotipo. Até não é bem logotipo, é só um texto. Então, eu vou criar uma div que vai ter a classe logo. E dentro dessa div com a classe logo, eu vou criar um H1 que vai estar escrito logo. E fora da div logo, eu vou criar uma tag UL. Que a tag UL ela é uma lista não ordenada. Que é na tag UL que vai conter esses itens aqui de menu. Show de bola. Então, e dentro da UL eu vou criar um LI, um list item. E dentro da LI eu vou criar o link. E aqui eu vou colocar um hashtag, porque de momento ele ainda não vai ter nomeação. E quando eu clicar aqui nesse link, ele não vai me levar para nenhuma outra página do site. Então aqui vai estar escrito home. E depois agora eu só vou duplicar algumas vezes. Aqui vai estar escrito serviços, contato. Aqui vai ser cadastrar. E eu vou duplicar mais uma vez. E agora aqui vai ser login, show de bola. Mas agora eu vou abrir o meu projeto no navegador. E para isso eu vou utilizar aqui o Live Server. E para isso eu vou apertar com o botão direito no arquivo index.html Open with Live Server. Então, caso você não tenha um Live Server, para instalar o Live Server é bem simples. Basta você vir aqui na aba de extensões,
aqui em Extensions e pesquisar por Live Server. Depois você vai selecionar essa primeiro e você vai instalar ela. Basicamente o Live Server ele vai fazer um reload na nossa página quando nós fazemos uma alteração na nossa página. Ele vai atualizar a página automaticamente, sozinho. Deu para entender? Então, Open with Live Server. Então, aqui vai ter o nosso site com o Live Server rodando. Aqui vai ter o nosso logotipo. Aqui vai ter os nossos links. Show de bola. E agora percebe que quando eu clico, ele não vai para nenhum sítio. Aqui aparece esse rastro. Então, e com a estrutura do nosso menu pronto, eu vou começar a utilizar o arquivo CSS, que é para eu dar uma estilizada na navbar, que é para eu poder colocar uma cor e show de bola. Então, eu vou linkar o arquivo CSS com o arquivo HTML, porque eles precisam estar em conexão para funcionar. Então, link, aqui no VS Code é só eu digitar link e depois você selecionar a primeira opção que o VS Code ele vai dar para nós esse link. Então, Ref Style Sheet ele vai avisar no navegador que nós estamos a importar uma folha de estilo. Aqui na Ref é o caminho, nós vamos colocar style.css. Show de bola. E para ver se funcionou, eu vou atacar o body, eu vou aplicar um background red. Show de bola, funcionou. Então e eu vou começar por fazer um reset CSS, que eu vou começar por resetar algumas propriedades que já vêm por padrão no navegador, como o margin de 0, um padding de 0. Então, e para quem não sabe, o margin é o espaçamento externo, é o espaçamento que fica de fora do elemento, agora o padding é o espaçamento interno, sabe, aquele espaçamento que serve aqui para dar um espaçamento dentro do elemento. Consegue perceber comigo? Então, e continuando, eu vou começar por estilizar a minha nave, que está em classe navbar. Então eu vou copiar o nome da classe, navbar.navbar. E na nossa navbar eu vou colocar o display flex, que é para eu poder alinhar o logotipo e os itens de menu. E o display flex ele serve que para nós deixarmos as coisas no nosso site lado a lado. E depois eu vou colocar o justify content space between, que o justify content ele serve que para nós poder alinhar os elementos no eixo X, no eixo horizontal. Então, e o justify content ele recebe valores como flex start, que os itens eles ficam alinhados no início do eixo, o flex end, que os elementos ficam alinhados no fim do eixo, o center, que os elementos eles ficam centralizados aqui no centro do container, o space between, que é o que nós utilizamos aqui. O space between ele vai deixar um espaço igual entre os elementos, como você pode ver. Ele vai deixar um espaço igual entre os elementos. O primeiro elemento ele vai ficar aqui no início e o último ele vai ficar no fim. Ele também tem o space around. O space around ele é quase parecido com o space between, sendo que ele adiciona aqui umas margens no primeiro e no último elemento. E também temos o space end. Eu também vou colocar um align items, que o align items ele alinha os elementos no eixo Y, no eixo vertical, show de bola, e os elementos ele vão ficar tudo no centro. E o align items ele recebe valores como o flex start no início do eixo vertical, o flex end, que os elementos ficam no fim do eixo vertical, o center, que os elementos eles ficam no centro, o street. E também temos o baseline. Então em seguida eu vou aplicar o padding de e eu vou colocar 1.4 rem e 5 rem, que ele vai aplicar o padding de 1.4 rem no topo e baixo e 5 rem nas laterais. Então o rem ele é uma unidade relativa do CSS, que basicamente ela serve aqui para deixar o nosso site responsivo. Depois eu vou mudar a cor do background da nave e eu vou colocar um black, um preto escurinho. Beleza, tá assim. Então agora eu vou atacar exatamente o nosso logotipo. Então, ponto logo, vou colocar um color white, só para nós poder ver ele. Então, e agora eu dei conta que a nossa fonte ela está muito feia. E para nós colocar uma fonte bonita, eu vou usar aqui o Google Fonts. Então, vai no teu navegador e pesquisa por Google Fonts. Clica no primeiro link
E a fonte que nós vamos utilizar vai ser a Inter. Seleciona a Inter e basicamente aqui ele vai nos dar o tamanho que nós vamos utilizar. No caso eu vou selecionar o tamanho de 400, tamanho de 500 e o tamanho de 600, que vai ser o tamanho que nós vamos utilizar. E agora eu vou apertar aqui para eu ver as famílias que eu selecionei. E depois eu vou copiar esse código aqui, que é para eu poder importar dentro do CSS, sem a tag style, porque nós vamos importar dentro do arquivo CSS. E eu vou colocar aqui, e eu vou colar no início, que é para ele carregar a fonte primeiro, e show de bola. E se nós vimos no nosso site, nada vai acontecer. Por que não vai acontecer, Mateus? Não vai acontecer porque nós não declaramos qual elemento é que vai utilizar a fonte. E no caso, aqui vai estar o nome da fonte, então eu vou copiar. E aqui eu vou dizer que todos os elementos do site eles vão utilizar essa fonte, porque o seletor universal ele seleciona todos os elementos do site. Show de bola. Olha só, agora a nossa fonte já mudou. Então, e agora nós vamos começar a atacar aqui esses itens do menu. Então vai ser ponto navbar UL. E na nossa UL eu vou aplicar o display flex align item center list style none, que é para ele, que assim ele vai tirar todos os bullets. Os bullets são aqueles pontinhos pretinhos. Depois eu vou atacar a ponto navbar ULLI e eu vou colocar um margem de 0 para cima e para baixo e 15 pixels para as laterais, que ele vai dar um espaçamento aqui entre cada LI. E no caso agora nós vamos mexer nesses links porque eles estão um pouquinho feios. Então, ponto navbar ULA text decoration none, que ele vai tirar todos esses underlines. Eu vou colocar um color white e eu vou colocar um font size de 17 pixels. Show de bola. Então agora eu vou fazer com que esse último link ele fique de cor azul igual a este aqui. Então vai ser então para fazer isso aqui, nessa LI eu vou colocar a classe blue. Eu vou colocar a classe blue. Então vai ser ponto blue. Então a nossa classe blue ela vai ter um background color de hashtag 25 AFFF, que vai ser um azulzinho. Também vai ter um padding de 10 pixels, 20 pixels. E agora eu vou colocar o border radius de 10 pixels, que é para deixar os cantos da borda arredondados. Então, e agora nós vamos começar a fazer esse o nosso menu responsivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar esse ícone de menu no HTML. Então, aqui depois da minha tag UL, eu vou criar uma div. Que vai ter a classe menu icon. E nesse menu icon eu vou adicionar uma imagem com a tag img. E no src eu vou ter a pasta img. E a imagem é menu.png. Show de bola. E agora se nós vimos no nosso site, pá, aqui vai estar a nossa imagem. Eu já posso fechar esse site. E se nós vimos aqui no nosso site, a nossa imagem ela não deve aparecer agora. Tipo, ela só deve aparecer quando ela estiver no modo responsivo, tá vendo, né? Tipo, ela tá assim, ela não deve aparecer. E quando estiver no modo responsivo, já não, ela deve aparecer. Então, para fazer isso aqui, primeiro eu vou fazer com que ela desapareça. Menu icon, eu vou colocar o display none. E com o display none o elemento ele vai desaparecer. Agora ele já desapareceu. E também no nosso menu icon eu vou aproveitar e eu vou colocar um cursor pointer. Também eu vou mexer naquela imagem do menu icon mg. Eu vou colocar o width de 30 pixels, que a imagem que eu estava a mexer é essa aqui. Então, e agora para fazer com que o nosso menu, que o nosso ícone de menu ele apareça, eu vou utilizar Media Cube. As Media Cubes elas são recursos do CSS que permitem que você faça um determinado estilo para um determinado tamanho de tela. Então, e para nós utilizar Media Cubes, nós vamos estar
mídia. Aqui nós vamos colocar parênteses. E dentro do parênteses nós vamos ficar. Aqui dentro do parênteses é onde nós vamos colocar a condição. No caso eu vou colocar que quando a tela for menor que 768 pixels, eu quero que o meu menu ele apareça. Então, e para fazer isso aqui é mega simples. Então, ponto menu icon. Eu vou colocar display buffer. Então, quando a tela for menor que 768 pixels, o nosso menu ele vai aparecer. Então, se eu abrir aqui o inspecionar, então quando eu tiver a diminuir o tamanho da tela e quando a largura da minha tela for menor que 768 pixels, o meu menu ele vai aparecer. E tá aqui, olha só, o nosso menu ele apareceu. Show de bola. Então, e o próximo passo vai ser fazer com que esses itens de menu aqui eles saiam fora da tela. Porque se você vir aqui no site, quando eu diminuo o tamanho da tela, aqui, quando a tela for menor que 768 pixels, o nosso ícone de menu ele aparece, os nossos itens de menu eles desaparecem e eles só aparecem quando eu clico nesses itens de menu. Então, para fazer isso, eu também vou utilizar a Media Query. Então, na nossa Media Query vai ser .navbar ul. Eu vou colocar a posição absolute, background color que vai ser um black hue top de 78 pixels. Tá aqui, top de 78 pixels. Eu vou colocar um flex direction column, que o flex direction column ele vai mudar a direção do flex das LI, que agora eles vão ficar um debaixo do outro. Antes eles ficavam um ao lado do outro. Depois justify content center align item center para ficar tudo centralizado. E a altura dele vai ser de 200 pixels, mas a largura eu vou colocar de 100%, que é para ele ocupar tudo. E eu vou colocar aqui um left de 0. Show de bola. E também eu vou aumentar os espaçamentos dessas LI. Então vai ser ponto navbar ulli. Eu vou aplicar um margem de 5 pixels de 0. Que ele vai aumentar o espaçamento dessas LI. E agora como é que vai funcionar o nosso menu responsivo? Que agora o próximo passo é fazer com que o nosso menu ele abre e fecha. Então, se você vir aqui no nosso site e apertar aqui e selecionar a UL, se você vir aqui na propriedade left e você apertar a tecla de seta para baixo, você vai perceber que o nosso menu, que a nossa UL, ela vai começar a sair da tela. E se eu colocar menos 50%, ela vai sair menos 50% da tela. Se eu colocar menos 100%, ela vai sair da tela. E é assim que a nossa animação vai funcionar. Quando eu clicar aqui nesse ícone de menu, a nossa propriedade left ela vai estar em 0, que ele vai aparecer. E quando eu clicar de novo, que é para ele desaparecer, a nossa animação ela vai estar com menos 100%, que assim ela vai desaparecer. Eu vou criar uma classe que vai ser responsável por isso. .navbar ul.open. Então essa classe open ela vai ser responsável por colocar o left de 0. E se eu colocar aqui na UL eu colocar o left de menos 100%, o nosso menu ele vai desaparecer. E se na nossa UL, se eu colocar a classe open, tá vendo? Eu venho aqui na nossa UL, colocar classe open. Olha só, se eu dar um enter, tá vendo? Ele apareceu. E o JavaScript ele vai ter essa função de adicionar e retirar a classe na nossa UL, que é para nossa animação ela entrar de forma suave, lentamente, e assim vai dar uma melhor interação. Então, se eu colocar a classe open de novo, open, tá aqui, show de bola. Então agora vamos no nosso JavaScript fazer com que ele adicione e retire essa classe. Então eu vou criar uma função menu show, que basicamente as funções elas são um conjunto de códigos que são agrupados e que nós podemos usar várias vezes e que nós podemos aproveitar eles. E nessa função eu vou criar uma variável do tipo let ul que vai ser igual ao documento.queueSelector, e eu vou selecionar o meu .navbar ul, que vai ser a minha UL.
que vai ser essa UL aqui. Show de bola. Então, agora aqui eu vou colocar um if. Então, se a nossa UL nas classes list, então se a nossa UL ela ter a classe open, talvez se a nossa UL ela tiver a classe open, eu vou remover classe open. Olha só, porque no momento que ele tiver a classe open, o menu ele vai estar aberto. Então eu vou ter que remover a classe open, que é para o nosso menu fechar. Então vai ser ul.classlist.remove open. Que esse método remove ele serve para remover a classe de um determinado elemento. No caso, ele vai remover a classe da nossa UL. E caso ele não tenha a classe open, então nós temos que adicionar a classe open, que é para o nosso menu abrir. Então, else, se ele não tiver classe open, vai ter ul.classlist.add open, que é para nós poder adicionar a classe open. Então, se nós vamos no nosso e nós apertamos, não está fazendo nada. Adivinha o erro, até não foi erro, só foi um pequeno esquecimento. Então, eu esqueci de linkar o arquivo JavaScript com o arquivo HTML. Então para fazer isso vai ser script src, no src eu vou colocar o caminho do arquivo main.js. E também na minha div menu icon, eu vou colocar aqui onClick, tá vendo? Quando eu clicar na div menu icon, eu vou executar essa função menu show. Então eu vou copiar aqui menu show de bola. Então quando eu apertar, tcharam, olha só o nosso menu, ele já está aberto. Tá vendo? Então, e o próximo passo vai ser fazer com que quando eu clique nesse menu, pá, aqui a nossa imagem do menu icon ele mude. E quando eu clique de novo, a nossa imagem ela volte. Epa, e para vocês entenderem como é que funciona, reparem aqui na nossa tag UL. Reparem só, tá vendo? Quando eu clicar, ele adicionou a classe open. Quando eu clicar de novo, pá, ele removeu a classe open. Isso tudo que está fazendo o JavaScript. E agora vamos fazer aquela funcionalidade de mudar a imagem. Então, quando ele tiver com o menu aberto, eu vou mostrar aquela imagem de X, aquela imagem de close. Então, quando ele tiver com o menu aberto, o menu está aberto, eu vou ter que mostrar essa imagem aqui, ou esse ícone. Então, para isso aqui eu vou fazer document.keywSelector, e o seletor que nós vamos querer pegar vai ser a div menu icon, e nós vamos querer acessar a imagem. Então, ponto menu icon img, e na nossa img nós vamos acessar o atributo src, que assim nós vamos poder manipular o atributo src. E o atributo src vai ser igual a menu.png. E agora eu vou copiar isso aqui, e aqui no else eu vou colocar close.png, que quando ele tiver classe open, ele vai mostrar aquela imagem das 3 barrinhas. E quando ele não tiver classe open, ou seja, e quando ele tiver classe open, ele vai mostrar esse ícone de close. Então, quando eu clicar, opa, a nossa imagem parece que não processou. Já sei o erro. De novo eu esqueci de colocar na pasta. As imagens elas estão dentro da pasta img. Aqui eu só coloquei o nome delas. Então tem que ser img/menu.png. Aqui tem que ser img/close.png. E agora vai funcionar. E tcharam! Estou feliz. Desculpa se o áudio estragou. Então, se você gosta de aprender mais sobre front-end e quiser se aprofundar na área para aprender mais sobre algo novo, entrar no mercado de trabalho, trabalhar a partir de casa e ganhar dinheiro, eu vi um PDF onde você vai aprender os fundamentos de front-end, como HTML, CSS, JavaScript, Sass, React, TypeScript e muito mais. E também tem um roteiro de estudo, ou seja, ele tem um planejamento de estudo, questionários, projetos. Então, se quiser aprender essas tecnologias, clica no meu link da descrição. E muito obrigado por assistir, boa continuação e tchau!